Eu acho que a CPI, conforme o senhor disse, ela trouxe à luz o que estava escondido por muitos anos. Não é numa única CPI que a gente vai resolver esses problemas que nos assolam, que é esse império das ONGs no Brasil. Essa CPI foram anos, senador Plínio Valério, gritando por ela. E essa nova composição dessa atual legislatura o ajudou muito, no sentido de que isso aqui fosse de verdade, acontecesse, e eu me sinto honrada. E já no finalzinho ser indicada membro, finalzinho. E bom para as ONGs, porque se eu estivesse lá desde o primeiro dia, eu ia insistir na quebra do sigilo. Mas ia até o Supremo Tribunal falar sobre isso, porque já tem decisões nesse sentido. Na CPI que a Casa teve recente aqui, a CPI dos atos de 8 de janeiro, quebraram o sigilo de esposa de pessoas que não tinham nada a ver. Eu tive que ler com a minha assessoria conversas íntimas entre marido e mulher. A quebra de sigilo que a CPMI passada fez foi assim, absurda. Os requerimentos tinham 30 nomes de uma única vez, 40 de quebra de sigilo, muita gente, muito comerciante, pessoal do agro, inclusive quebra de sigilo que colocava os negócios deles em risco também. Segurança pessoal da família. Eu teria insistido, mas não é uma única CPI, relator, que vai resolver este problema. O Brasil precisa saber quão sério é o problema. E eu acho que o seu relatório traz, o senador Irã, esse espelho. Eu acho que a gente começa uma jornada de enfrentamento a esse império. A gente não acaba nessa CPI. As recomendações que o senhor traz, inclusive, eu ainda vou trazer como uma sugestão, que eu li o relatório, eu não vi a recomendação da revisão do laudo antropológico lá em Apitereua. Essa sugestão, eu acho que eu ainda vou trazer para o relatório, porque aquele laudo tem que ser revisto e que seja uma recomendação da CPI. É muito sério o que acontece. Aqui a gente não conseguiu expressar 10%. E eu quero fazer dois comentários. Quando a nossa ministra do Meio Ambiente, semana passada, mostrava aqui o relatório do TCU, abonando a conduta do ISA, de ONGs. Claro, é até possível que o relatório esteja dizendo que a conduta deles é extraordinária no que diz respeito ao recurso público. TCU não faz auditoria do recurso privado, senador Plínio. E o forte dessas ONGs não são os recursos públicos, que eles recebem, a gente sabe que recebem, apresentam relatório, executam o objeto, mas o que vem da iniciativa privada, o que vem lá de fora? TCU não pode auditar. É iniciativa privada. Então, que aqueles relatórios da TCU não seja o salvo-conduta deles o resto da vida, porque não é isso. Eles não fazem os movimentos que fazem no Brasil, elas não fazem só com verba pública, não. É muito além disso. E aí, senador, quando eu vejo a DPF 709, a Silvia participou do governo anterior, eu participei. A DPF 709, quem que entrou com a DPF? A PIB. Quem é a PIB? Qual é a personalidade jurídica que ela tinha na época para entrar? É uma articulação. Uma articulação entra com uma DPF que queria impor ao governo anterior políticas públicas. E o Supremo Tribunal recepciona a DPF. Eu não sei se a PIB hoje tem personalidade jurídica, não sei. Aí, os dois articuladores da PIB, que entra contra a União... Eles que entram contra a União, uma é ministra, o outro é assessor especial da ministra. Olha o tamanho da influência das ONGs no meu país. E mais gente da PIB está aí em altos cargos. É como o senhor disse, ora são ONGs, ora são governo, e aí a PIB, por ser autora da DPF, tem informações do processo, e as informações do processo são eles que estão executando a política pública hoje. Então, é uma confusão que a gente precisa realmente dizer, essa CPI trouxe uma contribuição para a nação, que eu acho que só os nossos netos vão entender o trabalho que foi feito aqui. E aí eu encerro dizendo assim, eu não vim para cá por vingança, eu não vim para cá para lavar a alma,
Mas são 20 anos que eu sou perseguida pelas ONGs. 20 anos perseguida. Eu já fui acusada de sequestro. Já tentaram tirar minha filha de mim. Eles articulavam movimentos no exterior para dizer que eu era louca, quando eu dizia que nós precisávamos enfrentar o infanticídio em áreas indígenas. O que essas ONGs fizeram com a minha vida, assassinato de reputação, o senhor não tem ideia. E quando ministra, senador, a política indígena não estava no nosso ministério, lá no Ministério de Direitos Humanos, porque as ONGs trabalharam aqui nos bastidores do Congresso para tirar a FUNAI do Ministério dos Direitos Humanos. O Congresso foi influenciado, sabe por quê? Porque a Damares ia evangelizar índios. Olha os argumentos para tirar a FUNAI do Ministério, na composição da nossa medida provisória. Eu fiquei com a FUNAI 2 meses, porque o Congresso Nacional decidiu que a FUNAI não podia ficar, tinha que voltar lá para o Ministério da Justiça, porque eu era louca e eu ia evangelizar índios. Mas mesmo como ministra, por conta das crianças, eu tinha a Secretaria das Crianças, eu tentei na área Yanomami. E sabe quais foram os recados que eu recebi? A senhora não entra. A senhora não vai entrar em área porque as ONGs vão fomentar os índios para lhe machucar, para lhe agredir. Eu fui recomendada pelo Serviço de Segurança, Ministro de Direitos Humanos, não poder entrar. E não fui só eu, a Secretária Nacional de Saúde também. A gente não poder entrar em área, um agente público, porque a ONG ia incitar índios a nos machucar, esquecendo ele que os indígenas nos amavam. Então, assim, senador, e não fui. 2019 eu não consegui ir. 2021 a gente teve aí a pandemia e realmente não poderia estar entrando, todo mundo não podia entrar em área por causa da contaminação. 22 eu deixei de ser ministra. Eu não fui ver o povo Yanomami porque as ONGs disseram que iam colocar os índios para me agredir. O Brasil não sabe dessas coisas. Ministros não poderem ir em área indígena do Brasil. Militares serem questionados por que estão em área indígena. Então, assim, essa CPI trouxe, e o seu relatório, eu estou aqui lendo e quero chegar no gabinete e me debruçar, o seu relatório é um documento histórico, tá? Um documento histórico. E aí, presidente, parabéns pela iniciativa, pela coragem. Mas isso aqui, que fique claro para as ONGs, é só o começo. É só o começo. Parabéns ao relator, parabéns ao presidente, a todos os membros. A Sílvia, não membro, que esteve aqui o tempo todo. E como os discursos de Sílvia deu voz, deu visibilidade ao trabalho dessa CPI. Nós temos passagem da Sílvia aqui na comissão, tem milhões de acessos. Quando ela fala como indígena, parabéns a todos os membros, a todo mundo que esteve envolvido. Parabéns pelo seu relatório. Um marco histórico, seu relatório, eu acho que eu vejo daqui para frente as academias estudando seu relatório, as universidades, eu vejo tese de mestrado, doutorado a partir deste relatório. Parabéns, relator, pela dedicação, parabéns, presidente. Vambora, nós só estamos começando. E parabéns, senadora Damares, por esse depoimento que está registrado. Aí atrás tem o Beto e a Luciene, 2 indígenas que foram dos primeiros a vir aqui. Obrigado a eles, Beto e a Luciene aí, de 2 etnias diferentes que aqui tiveram, até então, fazendo parte daquela comunidade indígena invisível, que a gente fez com que o Brasil visse.